Olá, que a paz seja com todos vocês. Tudo bem, gente? Irmãos, no meu último estudo bíblico, eu falei sobre a lei de Deus, sobre o tema lei de Deus, e fiz uma introdução ao tema lei de Deus. E eu falei no último estudo que Deus entregou a Israel 613 mandamentos, uma lei geral com 613 mandamentos. E essa lei era composta pelos mandamentos escritos na, nas tábuas, nas tábuas dos 10 mandamentos ali, que foi escrito pelo próprio Deus, mas também que essa lei que Deus deu ao povo também era composta por mandamento que Deus deu ao povo por intermédio de Moisés. Eu falei isso a vocês no último estudo. Isso que eu falei é um fato, ok? É um fato, não foi uma opinião, não foi um ponto, uma interpretação. Não, isso é um fato. Tanto é verdade que se você for a Israel e entrevistar qualquer judeu religioso e perguntar para o judeu quantos mandamentos, quantas mitzvot Deus deu à nação, né, de Israel, ele vai falar que foram 613. Ele não vai falar que Deus entregou 10 mandamentos ao povo, ok? Isso é um fato. Só que em seguida alguns irmãos entraram em contato, assim, não é que entraram em contato, mas alguns irmãos tentaram refutar esse meu estudo dizendo que não. E não, irmão Fábio, lei de Deus é os 10 mandamentos. Aí é a lei de Deus. A lei que os outros mandamentos pertencem à lei de Moisés. Tentaram diferenciar uma coisa da outra, tá? E aí, como argumentos, eles tentaram pegar trechos do texto bíblico. Por exemplo, olha aqui, a lei de Deus estava escrita em pedra, a lei de Moisés escrita em livros. A lei de Deus foi colocada dentro da Arca da Aliança. A lei de Moisés foi escrita em livros colocados do lado da aliança. Como que esses argumentos fossem suficientemente capazes de provar que a lei de Moisés não era a lei de Deus. Como que se esses argumentos fossem mais fortes do que esse texto, né? Porque no último estudo eu apresentei esse texto aqui. Aqui o texto de Neemias 10, 29. Aqui tá falando, né? Aqui, ó, de que andaria na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus. Veja bem, qualquer pessoa sincera aqui que está buscando a verdade de fato, vê um texto desse e se convence. Né? Realmente, meu Fábio, realmente. O texto está falando que a lei de Deus foi dada por intermédio de Moisés. Que não há diferença, que a forma de falar lei de Moisés é apenas uma forma de dizer, né? Que na prática mesmo, o que Deus falou ali, o que Moisés repassou ao povo foi mandamentos de Deus. Na verdade, eu não deveria nem estar dando. Ou melhor, na verdade, nem precisaria eu ter que dar um estudo aqui para apontar um fato, ok? Porque eu estou apontando um fato, ok? Um fato bíblico. Mas tudo bem, vamos falar um pouco mais sobre isso e eu vou apresentar aqui mais alguns pontos para tentar refutar essa ideia de que há separação entre lei de Deus e lei de Moisés, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que é mandamento. Qual a definição de mandamento, certo? Mandamento é a prescrição ou instrução com sentido de faça isso ou não faça isso. Na prática mesmo, na prática o mandamento é isso, faça isso, não faça isso. Isso é mandamento, ok? Entendendo isso, entendendo esse conceito de mandamento, vamos para a Bíblia. Olha lá. Mateus 22, 3. Jesus diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Perguntaram a Jesus, né? Perguntaram a Jesus aqui: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Quando ele está falando lei aqui, de que lei ele está falando? Da lei de Deus, ok? Mas dos 10 mandamentos? Não, da lei de Deus, que era chamada lei de Moisés, ok? Certo? Qual é o grande mandamento na lei de Moisés, que na prática, como eu falei para vocês, é lei de Deus e não há diferença.
como muitos tentam fazer diferença. Qual é o grande mandamento na lei? E aí, qual que foi a resposta? Jesus disse: amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse mandamento aqui, ó, faça isso, amará o Senhor teu Deus. A definição de mandamento é faça isso, amará o Senhor teu Deus. Esse mandamento está nos 10 mandamentos? Irmão Fábio, mas está lá, não terás outros deuses diante de mim. Sim, mas há uma diferença entre não ter outro Deus diante de você e amar esse Deus. São mandamentos que dialogam, mas não são as mesmas coisas. Não é a mesma coisa, ok? Entendeu? Esse mandamento aqui está na lei de Moisés, que é lei de Deus. E são mandamentos que nós devemos obedecer hoje, mesmo estando na lei de Moisés. Olha lá, Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde está esse mandamento? Na lei de Moisés, que é a lei de Deus. Aqui, Atos 15, versos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Atos 15, 28 e 29. Quando os cristãos gentios se converteram à fé, teve aquela discussão ali se os cristãos deveriam ou não deveriam ou não circuncidar para guardar toda a lei, porque toda a lei que Deus deu a Israel, não é obrigatória aos gentios. Não era e não é, ok? Só que os irmãos aí no contexto de Atos 15, os irmãos que eram judeus, estavam importunando os gentios, falando que eles teriam que teriam que circuncidar para guardar toda a lei. Todas aquelas leis e mandamentos que eles judeus naturais ou não, guardavam, e os crentes gentios não estavam guardando. Quais leis essas? As leis, como eu vou falar sobre isso, e é um fato, que seria guardar os dias festivos, os dias sagrados, comemorar algumas festas que os gentios não poderiam, estavam desobrigados de tais leis, usar sinais de santidade que Deus colocou sobre a nação e os gentios não poderiam. E alguns crentes judeus estavam importunando os irmãos lá, falando: vocês têm que circuncidar para ter condição de guardar toda a lei. E aí teve aquele concílio lá em Jerusalém, e o resultado foi o quê? Olha, não, os gentios, eles não precisam e nem vão precisar circuncidar. Com isso, ficou claro com essa decisão que ia continuar do mesmo jeito que estava no Antigo Testamento. Ou seja, judeu agradando a Deus com os mandamentos que Deus entregou para os judeus, para os circuncidados, e gentios iria continuar seguindo a Deus com os mandamentos que estavam reservados para eles. Bem simples de entender. Eu não sei porque as pessoas fazem uma confusão tão grande, tá? E aí, na hora que os apóstolos ali prescrevem mandamentos para essa igreja de gentios que está chegando, quais são os mandamentos que os apóstolos prescrevem? Mandamentos do tipo aqui, ó: não comer carne sufocada e nem comer sangue. Eu pergunto, onde está esse mandamento? Na chamada lei de Moisés. Mas os apóstolos estão prescrevendo aqui mandamentos da lei de Moisés. Volto a dizer, mais uma vez, para fixar bem: lei de Moisés, lei de Deus. Porque aos crentes obedecerem esse mandamento aqui, ó, aos crentes obedecerem esses mandamentos,
deixando de comer sangue e deixando de comer carne sufocada, esses crentes não estariam obedecendo a Moisés, estariam obedecendo a Deus, entende? Estariam obedecendo a Deus. E também, se esses crentes gentios desobedecessem os apóstolos aqui e começassem a comer sangue e comer carne sufocada, eles estariam pecando contra Deus, né? Porque os mandamentos que tem lá na Torá, na lei, que pede para não comer sangue nem comer carne sufocada, são mandamentos que eram também obrigatórios a todas as nações, todos os povos, ok? Desse modo, é muito importante, quando você pega a lei com seus 613 mandamentos, não separar os 10 mandamentos dos demais mandamentos. Tem que ver todos os mandamentos, analisar um por um e verificar no contexto bíblico quais desses mandamentos era para os gentios, né, para as pessoas que não eram circuncidadas, e quais mandamentos era somente para a nação de Israel. É muito importante fazer isso. Vamos ver se a gente faz isso no próximo estudo, tá? Mas é assim que se estuda a Bíblia. Não separando os 10 mandamentos aqui, esquecendo os outros mandamentos e falando que os 10 mandamentos é lei de Deus e os outros é lei de Moisés. Que isso? Não é assim que estuda a Bíblia, gente. Não é assim que se estuda a Bíblia, tá? E é interessante também que a maioria das pessoas que fazem essa separação de lei de Moisés e lei de Deus, elas usam as leis dietéticas judaicas, ok? Não comer carne de porco, não comer peixe, né, liso. E essas leis dietéticas são leis da lei de Moisés. Como entender tal incoerência, né? Outra coisa, e outros ainda que pregam o dízimo. O dízimo está na lei de Moisés. E eles falam, mas a lei foi abolida, não sei o que. Nós não estamos mais no tempo da lei e cobram um dízimo. O dízimo, segundo a ordem lá levítica, pertence à lei de Moisés. Ok? Então, no próximo estudo, a gente amplia um pouco mais esse tema lei, mas tem que ficar claro. Eu, hoje, Fábio, não sou obrigado a guardar toda a lei que Deus deu a Israel. Eu não, tá? Mas os israelitas, os judeus que receberam a lei, eles eram obrigados a guardar toda a lei. E toda a lei era composta pelos 10 mandamentos, como também pelos mandamentos que Deus deu através de Moisés, que são cerca de, no total aí, 613 mandamentos, ok? Tá bom, gente? Até o próximo estudo. Espero que dessa vez tenha ficado claro. Não é possível, né? Não é possível. Tá? Tchau, tchau. Deus abençoe.